Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu quero cumprimentar a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis aqui para, nessa oportunidade, darmos início ao segundo trimestre de 2024, no qual estaremos estudando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Este é o assunto do segundo trimestre de 2024, que terá seu início no dia 7 de abril de 2024, com a primeira lição intitulada O Início da Caminhada. O início da caminhada, portanto, é a primeira lição do segundo trimestre de 2024 e eu quero convidar você, meu caro professor e aluno, a estar conosco todo este trimestre, juntos aqui aprendendo sobre a caminhada do cristão, como essa caminhada se inicia e qual o nosso objetivo maior, que é chegar ao céu, e também o que pode acontecer durante esse percurso. Por isso, durante esse trimestre, nós estudaremos sobre o seguinte: o início da caminhada, que é a primeira lição, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, será a segunda lição. A lição 3, o céu, o destino do cristão. A lição 4, como se conduzir na caminhada. A lição 5, os inimigos do cristão. Na lição 6, estudaremos as nossas armas espirituais, ou seja, que armas temos para lutar durante a nossa caminhada até chegar ao céu. Lição 7, estudaremos sobre o perigo da murmuração. Na lição número 8, estudaremos sobre confessando e abandonando o pecado. Pode ser que durante essa caminhada, durante essa trajetória, você tropece em alguma pedra, você encontre algum obstáculo, você se embarace com as coisas desta vida, e pode ser que você também seja envolvido com coisas pecaminosas. É preciso, então, confessar e abandonar o pecado e continuar caminhando. Na lição 9, estudaremos sobre resistindo à tentação no caminho. Na lição 10, estudaremos sobre desenvolvendo uma consciência de santidade. É preciso, durante essa caminhada, manter o foco, manter uma consciência pura e santa para poder entrar nos céus pelas portas. Lição 11, a realidade bíblica do inferno. Lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão. E a última lição, a lição 13, a cidade celestial. Como você pode observar, estaremos falando sobre a vida cristã na prática. Não estaremos falando sobre um livro em particular, nem sobre uma doutrina em particular. Estaremos falando sobre a vida cristã, olhando sob o prisma de uma caminhada que se inicia quando a pessoa se converte, e hoje estudaremos o início da caminhada, e acontece o que? O novo nascimento. A partir de então, o cristão começa a trilhar o caminho da salvação, e esse caminho deve ser trilhado com santidade, com temor, enfrentando os obstáculos e vencendo para chegar ao céu. Ou seja, será um trimestre de ensinamentos práticos para todos nós, crentes em Cristo Jesus. Antes de iniciar a nossa aula também, preciso apresentar a vocês o comentarista do trimestre. Nós buscamos aqui as informações sobre a sua formação universitária e eu deixo nessa tela para você o nosso pastor Osiel Gomes da Silva. Ele tem licenciatura em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, docência do ensino superior pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é mestre em Teologia pela Faculdade de Teologia Filadélfia, bacharel em Pedagogia pela Faculdade Albert Einstein, bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, pós-graduado em Psicanálise pelo Instituto Superior de Educação e Teologia, licenciatura em Direito, mestrado profissional pela Faculdade Este, que é a Escola Superior de Teologia. Ele é mestrando em Ciências Jurídicas e doutorando em Teologia pela Faculdade Este, ou Escola Superior de
teologia. Além disso, é claro, não podemos deixar de falar que o nosso pastor, ele é pastor presidente da Assembleia de Deus Campo de Tirirical, em São Luís, Maranhão. Foi por 10 anos diretor da Faculdade Evangélica do Meio Norte, FAEME, e foi também por 16 anos co-pastor da Assembleia de Deus em Coroatá, Maranhão. Nós deixamos para você a fonte dessas informações e você, caro professor, pode usar este material para mostrar aos seus alunos quem é o pastor Osiel Gomes da Silva, que é o comentarista do trimestre. Nós sempre chamamos os comentaristas de nosso pastor porque pertencem à Assembleia de Deus, é de nossa denominação, então temos esta forma tão cordial de tratar. Deus abençoe o nosso pastor, o pastor Osiel Gomes da Silva, por ter deixado para nós este rico material. E durante 3 meses estaremos estudando sobre a caminhada, sobre a carreira que nos está proposta. Vamos então, dando prosseguimento, ir para o nosso texto áureo. Mas antes de falar o nosso texto áureo, nós precisamos fazer uma oração ao nosso Deus. Entendemos que é importante orarmos ao Senhor quando vamos fazer algo no reino de Deus. A oração, ela deve estar sempre presente no início de todas as nossas atividades religiosas. Vamos então orar ao Senhor? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que temos de iniciar mais um trimestre, o segundo trimestre de 2024. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar, que esta primeira lição possa ser importantíssima na vida daqueles, Senhor, que estão iniciando a sua caminhada, porque temos muitos que são recém-chegados no Evangelho, e para nós que já estamos há um tempo caminhando, que o Senhor possa renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, e assim possamos prosseguir rumo ao céu. Se conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula definitivamente com o nosso texto áureo, o texto bem conhecido que está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, no versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Repetindo, João, capítulo 3, versículo 3, diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos, pois, à nossa verdade prática. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Repetindo, o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, os versículos 1 a 8, que diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, explicar o sentido da caminhada com Cristo. Segundo objetivo, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. Terceiro e último objetivo, enfatizar
a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Repetindo então, explicar o sentido da caminhada com Cristo, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento e enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã são os 3 objetivos desta lição. Vamos então à nossa introdução. Eu sempre recomendo nesse momento que você tenha nas suas mãos uma canetinha, um bloco para anotação, um exemplar da Bíblia Sagrada e, se possível, a revista da Escola Bíblica Dominical, para que você possa acompanhar a explicação, fazer as suas anotações. Nós procederemos como habitualmente fazemos, percorreremos toda a lição, fazendo aqui as nossas considerações, e você, meu caro professor, aproveite e anote aquilo que achar mais conveniente para você falar com os seus alunos em classe. Vamos então à leitura. Neste trimestre, estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Nós fizemos apenas uma pequena correção no texto, mas aí está a nossa introdução. Ou seja, aqui está o caminho que percorreremos. Nos próximos tópicos falaremos sobre o novo nascimento, que marca o início da caminhada cristã. Nessa caminhada nós não estamos sozinhos. Nessa caminhada nós temos a Trindade conosco, a Santíssima Trindade está conosco durante todo esse trajeto até chegarmos aos céus. Nosso comentarista também acrescenta um conceito do que é o novo nascimento e mostra a importância do Novo Testamento no início da jornada de fé. Ou seja, nós temos a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Quando iniciamos a nossa carreira, ou quando alguém inicia a sua carreira no Evangelho, ele deve ser orientado com os ensinamentos do Novo Testamento, mais especificamente, irmãos, com o Evangelho escrito por João. É o Evangelho de fácil compreensão que o novo convertido, aquela pessoa que está no discipulado ainda, aquela pessoa que começa a sua trajetória, vai ter ali ensinamentos que vão lhe ajudar a entender o plano da salvação de forma mais clara. É bom você lembrar que, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, nós temos um versículo que é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de João tem uma linguagem simples, de fácil compreensão, e mostra como o Senhor Jesus Cristo se aproximou das pessoas para lhes comunicar o seu evangelho. Temos, por exemplo, João 3, o encontro de Jesus com Nicodemos, e João 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ali nós temos Jesus falando com um homem e com uma mulher. Nós temos Jesus sendo procurado por um homem, Nicodemos, e temos Jesus indo ao poço de Jacó e ali se encontrando com a mulher samaritana. Nós temos nesses 2 relatos principais grandes ensinamentos sobre a vida eterna, sobre a transformação de vida, como aconteceu na vida de Nicodemos e na vida da mulher samaritana. Mas vamos prosseguir com a nossa aula e falaremos aqui sobre o início da caminhada, indo para o primeiro tópico da lição, a caminhada com Cristo. Vamos lá, primeiro item do primeiro tópico, compreendendo os 2 caminhos. Na história humana, temos 2 caminhos, ou poderíamos dizer, 2 tipos de vida: a vida natural e a vida espiritual, a vida natural e a vida com Cristo. Primeiro, a vida humana ou a vida natural. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela pode ser longa
ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada por fases ou pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos: o nascimento e a morte. É a esse tipo de jornada de vida ou de tipo de vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne, em João 3, versículo 6. Jesus está falando do nascimento e da vida natural. O homem, um dia, ele foi gerado num ventre materno e a partir de então teve todo um processo de formação intrauterina. Chega então o momento em que esta criança vai sair do ventre materno e vai então respirar com os seus próprios pulmões. Vai ter a sua vida própria fora do ventre materno. Assim inicia a vida natural. Jesus foi bem claro ao conversar com Nicodemos e dizer: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Nicodemos, não confunda, Nicodemos, o nascimento e a vida natural com o novo nascimento e a vida espiritual. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo explicou para Nicodemos. O nascimento natural é uma coisa e o nascimento espiritual é outra coisa. O novo nascimento que nós estamos falando aqui é o nascimento em Cristo, é a vida com Cristo. A vida com Cristo é o que veremos agora. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. Ou seja, quando você aceita Jesus como Salvador, quando você vem para o Evangelho, é como se você dissesse: Jesus, faça parte da minha vida. Jesus, seja o Senhor da minha vida. Jesus, comanda a minha vida a partir de agora. Eu quero trilhar os seus caminhos, eu quero seguir os seus mandamentos, eu quero ser um cristão. Começa então uma jornada maravilhosa. Essa jornada maravilhosa acontece quando convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida e ser o Senhor da nossa vida. A nossa vida com Cristo é o começo de uma nova história, é o começo de uma nova vida. É o começo de uma vida de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Afinal, nos tornamos um filho ou uma filha de Deus. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o nascimento espiritual acontece quando o homem aceita Jesus como Salvador. Quando o homem passa a viver em novidade de vida, como disse Paulo aos Romanos no capítulo 6. Nós vivemos agora em novidade de vida. E esta nova vida é a vida em Cristo, com Cristo, caminhando rumo ao céu. Prosseguindo, os três companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Ou seja, nós temos também uma nova família. Fazemos parte agora da família de Deus. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento de pai e filho. Antes era apenas criatura e criador. Agora o relacionamento é de pai e filho. Além do Pai, temos também o seu Filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda a sorte de males. E, por nos amar, nos concedeu a sua vida e nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Mas temos mais um companheiro. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como o nosso auxiliador e consolador. João capítulo 14, versículo 26 nos fala isso. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída
e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. Eu deixei para você, irmãos, aqui abaixo, João capítulo 1, versículo 12 e 13. Na verdade, na revista está apenas citado o versículo 13, mas eu trouxe também o versículo 12 para você entender bem essa passagem. Olha o que diz este texto sagrado. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascemos pela vontade de Deus. Então agora somos filhos de Deus. Temos uma herança celestial. Agora fazemos parte do seleto povo de Deus aqui na terra. E essa caminhada é uma caminhada gloriosa. A despeito de tudo que nós enfrentamos, de todas as dificuldades e obstáculos que se colocam à nossa frente para nos impedir de prosseguir nessa caminhada, essa caminhada é uma caminhada maravilhosa, é uma caminhada gloriosa. Sinopse dessa primeira parte da lição: a história humana compreende dois caminhos, o da vida natural e o da vida espiritual. Repetindo, a história humana compreende dois caminhos, o da vida natural e o da vida espiritual. Segundo tópico da lição, o novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? É o primeiro item do segundo tópico. No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego antropos, de onde vem a palavra antropologia, que você já ouviu falar em algum momento, significa o quê? Homem. Tem um uso nesse texto genérico, ou seja, ele significa todos os seres humanos. Nesse texto, então, a palavra homem significa toda a raça humana, quer seja homem, quer seja mulher, todos estão incluídos nesse termo citado em João capítulo 3, versículo 4. Assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23, você deve conhecer essa passagem bíblica, diz: porque todos pecaram e destituídos estão, ou fora estão, da glória de Deus. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo da regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. É pela lavagem da regeneração, como está escrito em Tito capítulo 3, versículo 5, que nós somos transformados no nosso interior, que nós temos então uma nova vida através da lavagem, da regeneração e da renovação que o Espírito Santo promove no interior daquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A religião não faz nascer de novo, é o segundo item do segundo tópico. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A palavra grega utilizada para descrever a posição de Nicodemos é archon, que significa governador. Termo muito usado como uma espécie de título para os integrantes do Sinédrio. Em algumas traduções, o termo também é traduzido como líder dos judeus. Então a palavra príncipe não quer dizer que ele era filho de um rei e que um dia iria assumir algum trono. Aí príncipe tem o sentido de principal, alguém que tinha uma posição elevada no Sinédrio. Portanto, Nicodemos era um homem que conhecia a lei judaica. Ele era um homem religioso. E aí o nosso comentarista fala: a inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, porém, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo, mas
Ao que se nota, sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nestas suas palavras. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. E depois ele complementa, se Deus não for com ele. Eu chamo a atenção dos estudantes da Bíblia, dos nossos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, para o seguinte. Lembre-se que a Bíblia, originalmente não foi dividida em capítulos. E quando vemos esse texto, é bom lembrar que o capítulo 2 de João, ou seja, o capítulo anterior à história de Nicodemos, nos dá uma informação importante que serve como introdução para o encontro de Jesus com Nicodemos e o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que aconteceu no capítulo 4. Veja que interessante. Se você ler João capítulo 2, versículo 23 em diante, e então depois você lê o capítulo 3 e 4 de João, você vai entender melhor o que diz esse texto, porque aí você estará considerando o contexto que é a base do que aconteceu nesses dois encontros. Eu vou mostrar para você isto. João capítulo 2, versículo 23 diz assim: E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Ele estava em Jerusalém, na época da Páscoa. Por causa da Páscoa, todo judeu deveria comparecer a Jerusalém. E ali, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas veja o versículo 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Jesus não se impressionava com a crença daqueles homens porque ele apenas realizava sinais, porque Jesus olhava o coração deles. É o que diz o versículo seguinte. E não necessitava de que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele conhece o que há no interior do homem. Então, crer apenas por causa dos sinais não é suficiente. Por isso, nós temos o relato de Jesus se encontrando com Nicodemos, e ele disse: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas Jesus disse: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Nosso Senhor Jesus não se impressiona com pessoas que creem em milagres, mas sim, ele quer que as pessoas sejam transformadas no seu interior. Lembre-se do encontro de Jesus com a mulher samaritana, que aquela mulher chegou, começou a dialogar com Jesus, e a princípio ela vê que Jesus é um judeu, mas o diálogo prossegue e ela começa a ver Jesus como um profeta. Senhor, vejo que és profeta. E quando Jesus fala o que está no seu coração, e quando Jesus revela segredos da vida daquela mulher, ela então se impressiona quando Jesus diz: tiveste 5 maridos e o que agora tens não é seu marido. Isso disseste com verdade. Aquela mulher então começa a abrir o seu coração. E ela então, ela é tocada pela palavra que o Senhor Jesus lhe fala, e no final ela diz: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus então se apresenta: eu sou, eu que falo contigo. Naquele momento, aquela mulher, ela passa a ser uma porta-voz em Samaria e diz: vinde e vede, o homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Então, amados, entenda que a história de Nicodemos está ligada ao capítulo 2 e ao capítulo 4 também. É Jesus mostrando que ele quer transformar os corações, muito mais do que ver nas pessoas uma reação de crença simplesmente porque os milagres estavam acontecendo. Os milagres tinham a sua função, sim, mas o mais importante é a transformação que o Senhor Jesus Cristo quer fazer no interior do homem. Continuando, conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto.
aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É Jesus dizendo, eu te conheço por dentro, Nicodemos. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Terceiro item do segundo tópico, o novo nascimento e seu processo. A expressão de novo, que significa do céu, mostra que a nova vida em Cristo, isto é, a vida eterna, gerada por intermédio da palavra. Eu destaco esta parte desse texto e você entenderá por quê daqui a pouquinho. Vem de cima de Deus e de mais ninguém. Então, este novo nascimento, irmãos amados, é o nascimento que vem através da ação do Espírito Santo por intermédio da palavra. Repetindo, ação do Espírito Santo por intermédio da palavra. O nosso comentarista diz o seguinte: para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos: água e espírito, ou seja, nascer da água e nascer do espírito. O nosso comentarista diz o seguinte, irmãos, preste bem atenção porque é a opinião do nosso comentarista. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode-se referir-se à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido. Amados, quando olhamos esse e outros textos, nós entendemos que esta água é a palavra de Deus. É claro que naquele momento a palavra de Deus para eles era a antiga lei, era o Antigo Testamento. Eles não tinham ainda os livros do Novo Testamento. Então a palavra de Deus naquele momento era a lei, os profetas, os escritos, que nós veremos daqui a pouquinho quais livros pertenciam a cada um desses grupos. Então, a palavra é quem promove a limpeza no interior do ser através da ação do Espírito Santo. Se nós observarmos João capítulo 15, versículo 3, nós deixamos aí embaixo para você, o Senhor Jesus Cristo disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E Efésios capítulo 5, versículo 26, nos diz que o Senhor Jesus Cristo purifica a sua igreja pela água, pela palavra. Então a água é a palavra de Deus que limpa, que purifica através da ação do Espírito Santo. Então nascer de novo é nascer da água e nascer do Espírito. Seguindo a sua argumentação, o nosso comentarista diz, ora, nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que, ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada. Mas, por intermédio da nova ordem, ou seja, da nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, está faltando esse "da" em nossa revista, a água iria jorrar para a vida eterna. É claro, como nós dissemos aqui, entendemos que a água, nesse texto, é a palavra de Deus. Com o Espírito, nosso Senhor fez o uso análogo do vento, do grego pneuma, que significa espírito ou vento. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. A ação do Espírito Santo é uma ação misteriosa, sobrenatural. E aquele que é nascido do Espírito acaba sendo dessa mesma natureza, porque o texto diz, o vento sopra aonde quer, e ouve-se a sua voz, e não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu entendo por este versículo que os nascidos pelo Espírito, os nascidos do Espírito, têm uma vida misteriosa, assim como a ação do Espírito o é. Então, o Espírito Santo, ele usa quem ele quer, da forma que quer, no momento que ele quer. É de repente que ele age em nossas vidas, assim como o vento. Nós só sabemos que ele existe porque o sentimos. Assim o Espírito Santo age também na vida daqueles que creem. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, que significa ser nascido, como obra do Espírito Santo, que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé.
Nicodemos estava sendo, sem perceber, conduzido pelo Espírito a ter um encontro pessoal com Cristo e ter a sua vida transformada naquele momento. Que o Espírito Santo continue assim, tocando, agindo nos corações, e que nós tenhamos sempre uma palavra para falar para aqueles que são conduzidos pelo Espírito ao nosso encontro, para ter de nós um conselho, uma palavra, e assim possa ter um encontro pessoal com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sinopse da segunda parte: a caminhada com Cristo se inicia com o advento do novo nascimento, a obra divina de salvação. Repetindo, a caminhada com Cristo se inicia com o advento do novo nascimento, a obra divina de salvação. Prosseguindo, vamos ao terceiro tópico da lição: o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Ora, como iniciar a caminhada? Será que eu começo a caminhada lendo o livro de Gênesis e percorro todo o Antigo Testamento para entender como é a caminhada de fé do cristão? Ou devemos começar com o Novo Testamento, com o ensinamento acerca da nova aliança, para, após o encontro pessoal com Cristo, começar a nossa trajetória de fé? O nosso comentarista traz para nós essa instrução. O Novo Testamento é importantíssimo para o início da caminhada do cristão. Vamos ao primeiro item do terceiro tópico: o Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento, como escritura, é um processo gradual na vida da igreja. No início, o Novo Testamento não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o evangelho, com o cumprimento pleno em Cristo. Gálatas 4,4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, amados, no início a igreja não tinha, é bom dizer isto, no início, na igreja primitiva, não havia o Novo Testamento. Pelo contrário, foram as histórias, foram os relatos que aconteceram na igreja primitiva, nos primeiros anos da igreja, que deram base para a formação do cânon do Novo Testamento. Então, o que se tinha, na verdade, nos registros de Paulo, principalmente, era a distinção entre a lei e a graça, entre o antigo pacto e o novo pacto. Paulo se esforçou para mostrar aos irmãos em várias cartas, e o escritor aos Hebreus, que nós não podemos dizer quem foi, alguns dizem ser Paulo, mas não há comprovação disso, o escritor aos Hebreus, de forma brilhante, fez a distinção entre o velho concerto e o novo concerto. Então, o Novo Testamento fala especificamente do Evangelho, fala especificamente das experiências a partir da vida do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, a partir do ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nosso comentarista diz: esse entendimento deriva das raízes bíblicas. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância, ou seja, temos agora uma nova aliança, temos um novo testamento, temos um novo pacto que deve ser destacado ao falarmos sobre o Evangelho. Traduzido pela Septuaginta, da palavra grega diatek, de acordo com Jeremias 31:31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação, ou seja, o que é a salvação e como ela se espalhou pelas nações e pelos povos a partir da igreja primitiva. Veja que interessante, irmãos. Estamos falando então que o Novo Testamento traz para nós o ensinamento da nova aliança em Cristo Jesus. O processo da salvação, a regeneração em Cristo estão esclarecidos, demonstrados de forma mais clara no Novo Testamento. Do latim, a palavra testamentum traz essa mesma força descritiva do termo diatek. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamentos formam as escrituras do cristão.
É claro que não podemos nos deter aqui na canonicidade ou como foi feito o cânon do Antigo e do Novo Testamento, que aí seria uma outra lição. O que nos importa é mostrar que tanto o Antigo como o Novo Testamento, para nós, são as Escrituras Sagradas. É o livro sagrado. A Bíblia é composta de livros do Antigo e do Novo Testamento. Mas no tempo do Senhor Jesus Cristo, o texto sagrado era apenas o que tínhamos no Antigo Testamento. Então, o que temos no Novo Testamento é a história a respeito de Cristo, a formação das igrejas e o encerramento, o fechamento da revelação profética no livro de Apocalipse. Abaixo eu trouxe o texto de Jeremias 31:31. E eu vou ler para você para que você possa entender o uso desta palavra de até aqui, que significa aliança. Olha o que diz. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, um novo concerto, um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nós vivemos, portanto, no novo pacto, na nova aliança, no Novo Testamento. Prosseguindo, o tema principal do Novo Testamento qual é? Ora, o tema principal do Novo Testamento é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra de nosso Senhor. Quem foi o apóstolo Paulo, o escritor de 13 epístolas, o maior escritor do Novo Testamento? Um homem que foi transformado após o encontro direto com o Senhor Jesus Cristo, quando na estrada de Damasco, ele intentando perseguir os cristãos, se apresenta o Senhor Jesus e diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir de então, ele foi transformado pelo Senhor Jesus e se tornou o maior escritor do Novo Testamento. Então, os personagens do Novo Testamento só ganham importância por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. Terceiro item, no terceiro tópico, a importância do Novo Testamento na caminhada cristã. Agora vamos entender por que o comentarista colocou esse último tópico. Vamos lá. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. Não podemos negar isto. O Senhor Jesus o dividiu evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos. Ou seja, o Antigo Testamento, que no tempo de Jesus Cristo era a Bíblia para eles, era as sagradas escrituras para eles naquele momento, era dividida em leis, profetas e escritos. E todos apontavam para Cristo. Temos para você aqui na tela seguinte a divisão da Bíblia hebraica. Assim estava dividida a lei, os profetas, os escritos. Torá, Nebiim e Ketubim. Eram o quê? Eram as divisões do Antigo Testamento. E essa divisão da Bíblia hebraica difere da divisão da nossa Bíblia no Antigo Testamento, mas são os mesmos livros. Eu deixo essa tela para você, se você quiser depois se aprofundar nisso, mas nós temos a Torá, 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois nós temos os profetas. E aí pode causar alguma estranheza para você, caro aluno, porque profetas anteriores eram Josué, Juízes, Samuel e Reis. Veja que Samuel é apenas um livro na Bíblia hebraica, não tem primeiro e segundo. E também Reis não tem primeiro e segundo. Era Samuel e Reis. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 livros que nós denominamos livro dos profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E, por último, nós tínhamos os escritos, o Ketubim, que, na verdade, eram divididos em 3 blocos: livros poéticos, Salmos, Provérbios, Jó; 5 rolos, que eram os livros que eram lidos nas festas, o Cântico dos Cânticos,
que nós também chamamos de Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes. E por último, os livros que eram considerados históricos. Na nossa Bíblia nós consideramos 12 livros históricos, mas na Bíblia hebraica nós temos apenas como históricos os livros de Daniel, Esdras e Neemias, que eram um livro só, e Crônicas, que também não é dividido em primeiro e segundo. Quando o Senhor Jesus Cristo fala de leis, profetas e escritos, ele está falando da Bíblia hebraica, que era conhecida naquele tempo, os textos sagrados do Antigo Testamento. Continuando então, contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Esse documento sagrado, que é o Novo Testamento, reflete o desenvolvimento da revelação divina envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. E aí eu trouxe para você, na última tela, o seguinte, continuando no que o nosso comentarista fala e fechando com um acréscimo que nós deixamos para você. No Antigo Testamento temos a promessa, no Novo Testamento o seu cumprimento. Veja que é citada a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Nosso comentarista termina esse item e este tópico com o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Ele cita esse texto e eu quero ler para você. Diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, a palavra da reconciliação. E terminando, tomando o Senhor Jesus Cristo como centro da Bíblia, nós podemos dividir a Bíblia da seguinte forma. Nós temos a preparação, todo o Antigo Testamento prepara o advento de Cristo. Nós temos a manifestação de Cristo nos Evangelhos. Terceiro, nós temos a expansão da igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Quarto, nós temos a explanação nas epístolas do que é o Evangelho na prática, sendo aplicada à realidade de cada igreja e também explicada para aqueles que eram os líderes nas cartas pastorais e também nas cartas gerais. Nós temos a palavra de vários apóstolos enfrentando as dificuldades daquele tempo, as heresias, como as cartas escritas por João, Pedro e Judas. É então uma explanação, uma explicação de como proceder naquela época. E fechando, número 5, com a consumação. Temos então o fechamento da revelação bíblica no livro de Apocalipse. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é o centro da Bíblia. E fica reforçado aqui o que o nosso comentarista diz. Como vamos apresentar Cristo ao mundo? Através da preparação? Não. Vamos apresentar Cristo ao mundo mostrando como Cristo se manifestou, mostrando, eis aqui, aquele que pode te dar salvação, o Senhor Jesus Cristo. E aonde está a manifestação? Principalmente nos Evangelhos. Então, a nossa caminhada cristã começa no entendimento de quem foi o Senhor Jesus Cristo, do que ele fez por nós. Isso está registrado no Novo Testamento e depois temos as consequências dessa decisão que nós tomamos no dia a dia. Precisamos então entender as epístolas para poder conduzir a nossa vida durante essa trajetória, porque na consumação em Apocalipse está escrito que o nosso destino, o nosso porto seguro, aonde nós queremos chegar finalmente, é o céu de glória. Por isso o Apocalipse mostra a consumação de todas as coisas. E nós fazemos parte da igreja que será arrebatada e reinará com Cristo eternamente. Amém? Que Deus nos abençoe nessa caminhada, para que nenhum de nós desista, mas que todos nós cheguemos lá. Vamos então para a sinopse dessa última parte da lição. O Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte do início da nossa caminhada, pois ele revela todo o plano da salvação de Deus. Repetindo,
O Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte do início da nossa caminhada, pois ele revela todo o plano de salvação de Deus. Vamos ler a nossa conclusão. A jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela, a jornada, se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 24, eu deixei embaixo para ler para você, diz o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto, nós que aceitamos a Jesus como Salvador, nós renunciamos a nós mesmos para iniciarmos uma caminhada com Cristo. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Amém! Quero convidar você para a segunda lição do segundo trimestre de 2024, na qual estudaremos sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Eu conto com a sua presença aqui, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Peço a você que continue orando por nós, para que Deus continue nos dando da sua graça e continuemos fazendo este precioso trabalho. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra, e até a próxima aula. Te espero aqui.